Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o quadro Opinião, em que a gente está tentando uma modalidade diferente, que é uma modalidade de entrevista. E hoje, para falar sobre ensino jurídico, crítica, crise e pandemia, nós temos a honra de receber o professor Dr. Luiz Ismael Pereira, que é professor adjunto no Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa, a UFV de Minas Gerais, é doutor em Direito Político e Econômico, pesquisador do GT Claxo, Crítica Jurídica e Conflitos Sociopolíticos e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero UNIEG da UFV. É líder também do grupo de pesquisa Direito e Políticas na América Latina. É uma honra muito grande ter o professor Luiz aqui conosco nessa noite. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, Thalise. Como vai? Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. E hoje nós decidimos falar de ensino jurídico porque é o dia 11 de agosto, e no dia 11 de agosto são comemorados ao mesmo tempo o Dia do Estudante e o Dia do Advogado, porque foi a data em que foram inauguradas as primeiras faculdades do país, em 1827, e as primeiras faculdades, então por isso o Dia do Estudante. Mas as primeiras faculdades do país foram faculdades de Direito, e por isso daí também o Dia do Advogado, comemorado na mesma data. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria já começar com uma coisa bem polêmica, porque nós estamos no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, só que nós temos uma diferença, que nós temos essa ferramenta das tecnologias e da possibilidade de estarmos aqui, por exemplo, fazendo essa conversa à distância. O professor Luiz, lá em Viçosa, em Minas Gerais, eu estou aqui na capital de São Paulo, e vocês estão nos assistindo em vários lugares do Brasil. E aí veio a proposta do ensino à distância, do EAD, que já era implementado, primeiro na quantidade de possibilidade de 20% nos cursos de Direito, depois ainda na gestão do Weintraub passou para 40%, e agora nós estamos com a possibilidade de 100% por causa da pandemia. Então eu queria perguntar primeiro para o professor Luiz. Professor, você acredita que é possível um ensino jurídico de qualidade totalmente EAD? Primeiro, boa noite, professora Thaís, muito obrigado pelo convite. É muito importante lembrar, né, esse aniversário do que significa o ensino jurídico, do que significa ser estudante, né, no Brasil. Eu gosto de começar falando sempre de uma frase quando esse tema aparece, é um conto da Clarice Lispector que se chama Carta ao Ministro da Educação, parece que foi escrito hoje, né? É de 1968, ano exatamente da Internacional Estudantil, em que de Berkeley a Paris, Praga, inclusive São Paulo, né, foi varrido pelo movimento estudantil, né, pela essa necessidade de repensar a universidade, né, a sua função na sociedade, né. Ela fala o seguinte nessa crônica: ser estudante é algo muito sério. É quando se formam os ideais, é quando se pensa num jeito de ajudar o Brasil, né? Eu sempre falo que a Clarice, ela conseguiu nessa crônica, nessa frase, pegar as três coisas mais fundamentais que nós temos que pensar quando nós pensamos no ensino universitário: a seriedade, a formação ética e a formação política, né? Ela conseguiu captar ali, inclusive, Clarice Lispector, que era formada em Direito, né? Ela foi formada lá no Rio de Janeiro, na FRJ, na Faculdade Nacional de Direito, onde a professora Thaís teve a oportunidade, inclusive, de dar aula, né, quando foi professora substituta na UFRJ, né? Muito bem, é muito importante pensar essa questão do ensino de qualidade, porque eu sempre penso no significado que essas três frases que a Clarice traz, como para repensar mesmo a minha prática como docente, assim como eu repensava a minha prática como estudante, né? A seriedade, a formação ética e a formação política. Obviamente, o ensino presencial, tanto quanto o ensino remoto, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? E nós temos que pensar isso também quando nós falamos especificamente do ensino jurídico, né? Qual é a vantagem do ensino presencial? Bem, o ensino presencial, eu sempre gosto de comentar, é a oportunidade em que pessoas que sempre tiveram a sua referência endógena, da sua família, dos seus amigos, dos seus familiares, encontrarem outros horizontes de vida, às vezes muito diferentes dos seus, né? Podemos falar, posso falar da minha própria experiência, né? Vim de uma família pobre, que não tinha um horizonte de vida que envolvesse um conhecimento universitário, um conhecimento mundializado, não tinha isso. A universidade foi o primeiro local na minha vida a ter essa oportunidade de conhecer pessoas assim. A universidade, conhecer os meus colegas de turma, sempre me empurrou para frente. Me colocava lá na frente um horizonte, eu falava, eu vou buscar isso. Então, obviamente que o ensino é muito mais do que passar aula para alguém ou absorver aula de alguém, né? O ensino presencial, ele envolve o encontro dessas experiências. Isso não dá para substituir. É uma vantagem importantíssima. É quando você, com o encontro com outras pessoas, se forma eticamente, quando você sabe como agir de forma correta. É neste espaço em que você pensa o que significa pensar o melhor para o Brasil, como diria a própria Clarice, né? Então, o ensino presencial tem N vantagens, né? Que envolvem não apenas a oportunidade de aprender,
mas também a oportunidade com um docente, né, ou com uma docente, mas também a oportunidade de aprender com colegas, né? Seja de alguém de uma experiência como a minha, ou seja de alguém de uma outra experiência muito mais elitizada, né? Lembrando que o país ele é construído a partir da estrutura das elites, que sempre tem o seu horizonte de vida centralizado na sua família, nos seus familiares, nos seus amigos, né? Quando encontra pessoas de outras experiências de vida, de outras camadas sociais, abre a sua mente. Eu sempre digo da oportunidade que eu tenho quando leciono uma das disciplinas que é a Sociologia do Direito. Eu trabalhei uma vez um texto do Gessé Souza, um livro que se chama A Lei Brasileira, e tem um texto lá que se chama Do Fundo do Buraco, o drama das empregadas domésticas, né? Obviamente, algumas pessoas têm mães, avós, irmãs, ou parentes muito próximas, que são também empregadas domésticas. Então, isso pode até parecer algo meio trivial, mas há outras pessoas que não têm isso. A única experiência que tem com empregada doméstica é a sua empregada doméstica, né? Então, ter essa oportunidade de vivenciar neste espaço da sala de aula é fundamental. Eu sempre digo, né? As pessoas, os estudantes dizem, a gente aprende mais fora da sala de aula do que na aula. Não, não é verdade. A sala de aula é um momento de troca de experiências. É uma grande vantagem. Uma desvantagem do ensino presencial é que muitas vezes os estudantes não estão na sala de aula. E exatamente por causa das tecnologias. A sua mente está longe, a sua mente vai mais adiantada, ela está usando as tecnologias de celular, não está na sala de aula, ele está pro forma na sala de aula. Outro grande problema do ensino presencial é a própria didática docente, né? Nós temos que suspender o juízo e olhar para nós também, é importante isso. A didática, quando ela é maçante, não envolve o estudante e a estudante, coloca o estudante com a cabeça fora da sala de aula. Estar ali é apenas um protocolo. Agora, e quanto ao ensino online, né? O ensino remoto ou o ensino à distância, né? Tem as suas vantagens? Até pode ter. Na oportunidade de encontrar pessoas que estão cada vez mais distantes no Brasil e que precisam ter alguma formação. Só que me parece que essa vantagem, ela não consegue superar muitas das desvantagens que nós encontramos no ensino remoto. Uma delas é a própria atraso tecnológico que o país encontra, a própria desigualdade que a estrutura social brasileira se encontra. Eu gosto de falar da minha experiência sempre, né? Aprendi isso com um amigo, também professor de Direito lá no Sergipe, o Wilson, de falar da nossa experiência. Minha experiência foi de alguém que, embora fosse da capital de São Paulo, eu moro hoje em Minas, mas sou de São Paulo também, eu só fui ter um notebook para trabalhar, para estudar, para fazer meu TCC, no último ano da graduação. Porque eu precisava fazer meu TCC. Até então, eu tinha que dividir o computador desktop com sobrinhos, com irmã, com toda a minha família. Isso é uma desvantagem muito grande do ensino remoto. Hoje, eu dou aula numa universidade que ela é uma universidade interiorizada. Viçosa, para quem não conhece, é uma cidade da Zona da Mata Mineira, né? Perto de Juiz de Fora, perto de Mariana, não tão perto de BH, é uma cidade bem interiorizada, com uma grande universidade, muito importante no país. Mas muitos dos nossos estudantes não têm acesso ou a computadores ou à internet de qualidade. Tem acesso à internet? Tem, mas não de qualidade. Ou quando tem que dividir o mesmo computador com várias pessoas. Lembrando, nós não somos os únicos a ter ensino remoto. Todo mundo tem, inclusive o ensino básico. Então, são muitas quem está no ensino básico. Então, tem muitas desvantagens que colocam a apreensão do conteúdo e a forma mesmo de transmitir o seu conteúdo no ensino por pares, da nossa vivência, que o ensino remoto não consegue superar. Ensino não é apenas, então, somente transmissão de conhecimento. Nós, docentes, a professora Thaís, imagino que concorde comigo, aprendemos muito com os nossos alunos e com as nossas alunas. Quantas vezes eu não aprendi? Quantas vezes eu não modifiquei a minha própria metodologia e o conteúdo que eu teria que lecionar por causa de estudantes? Eu aprendi muito. E o ensino remoto perde isso. Ele corta isso, ele bloqueia isso. Então, ambos têm suas vantagens e as suas desvantagens. O importante é que nós tenhamos consciência disso e levar em consideração que tipo de ensino nós queremos transmitir para uma sociedade que é, antes de tudo, uma sociedade ainda subdesenvolvida, com grandes carências. Para quem nós queremos ensinar? Eu acho que suspender o juízo sobre isso nos leva a colocar o peso do ensino remoto ou do ensino presencial. Sim, professor, se nós formos pegar não só as desigualdades socioeconômicas, mas as desigualdades regionais imensas desse país. Porque nas grandes cidades, como a capital de São Paulo, por exemplo, você tem uma diferença, inclusive para quem está periferizado, marginalizado, numa situação de pobreza, em relação para quem está na mesma situação de marginalização nos rincões do país. Não há como comparar a possibilidade de acesso tanto a equipamentos tecnológicos, quanto a acesso à internet, sinal de internet, modalidade de transmissão, como, por exemplo, internet por fibra ótica, que não
chegou em quase nenhum lugar do Brasil e é de alta velocidade. Então, tem que se pensar nessa perspectiva, e você foi falando e eu fui lembrando da minha experiência escolar, do quanto eu aprendi, porque eu também sou da capital de São Paulo e a minha graduação foi no interior de São Paulo, na Unesp, que fica em Franca, que é quase Minas, no interior, e eu aprendi tantas outras visões de mundo, de um Brasil profundo que eu absolutamente desconhecia, e dessa vida do campo, sertaneja, e essa convivência, fora que as convivências que trazem experiências humanas, como os afetos, os amores, as trocas, os amadurecimentos, e tudo isso que eu experienciei me faz a intelectual que eu sou hoje, não foi apenas o que eu li, ou o que eu ouvi, ou o que eu recebi dos meus professores e das minhas professoras. E também lembrei de um outro dado de pesquisas que mostram que a inserção de cotas raciais na universidade melhorou o ensino, a pesquisa e a extensão, porque esses estudantes que vêm de outras realidades e outras experiências humanas, inclusive se reconhecendo como negros e negras numa sociedade racializada, trouxeram para os outros estudantes, professores, outras demandas e interesses que incrementaram a universidade em todos os seus aspectos. Então, de fato, com o ensino remoto, nós temos uma perda significativa. Eu fui professora do ensino privado muitos anos e fiz muito ensino à distância, gravando aula, fui professora de cursinho, tenho aqui no meu canal aulas gravadas que eu gravei para o Metáfora Jur. E nesses ambientes, nós temos ferramentas tecnológicas belíssimas. Aqui no meu canal você vê que eu uso aquela lousa tecnológica com a qual a gente vai interagindo. E claro, se você monta uma aula didática com um ferramental específico, essas ferramentas, elas te dão alguns potenciais didáticos que você não teria em sala de aula, em contrapartida você tem outros. Mas é um ensino unidirecional. É somente o professor falando e o aluno apassivado recebendo essa troca, como você falou, é Paulo Freire, né, que nos transforma, a gente se transforma em educador sempre aprendendo, nenhum educador é verdadeiramente educador se não for ao mesmo tempo educando o tempo todo, e isso é completamente perdido no ensino. E tem mais uma coisa, professor. O ensino remoto, para mim, ele só é minimamente eficiente quando ele transmite um conteúdo técnico, tecnicizado. Por exemplo, aqui no meu canal eu dou aula de dogmática penal na parte geral do Código Penal. Para esse conteúdo, é perfeitamente possível, na medida das possibilidades, essa transmissão unidirecional do conhecimento, quando o professor se empenha na didática e se familiariza com a tecnologia. Mas se eu fosse ensinar, por exemplo, teoria do direito, já ficaria muito mais difícil. Porque é um conteúdo que precisa de reflexão, de diálogo, de leitura por parte do aluno, de outras modalidades de pedagógicas, né? Talvez inversão da sala de aula ou técnicas de leitura, de compartilhamento de impressões que não necessariamente são possíveis dentro do ensino. Porém, como o ensino jurídico tem se tecnicizado cada vez mais, o meu orientador de iniciação científica falava que aqui no Brasil nós vivemos uma vulgata tecnicista, uma vulgata kelseniana. Por que ele falava isso? Porque nós não somos positivistas. A média dos operadores do direito nunca sequer leu Kelsen, não sabe o que é positivismo jurídico, não conhece a teoria do direito, só replica aquilo que leu nos manuais, mecanicamente, automaticamente, sem nenhuma capacidade crítica. E aí nós temos um ensino cada vez mais técnico, legalista, prepara pessoas para serem exclusivamente concurseiras ou passarem no exame da OAB. E aí a gente tem esses horrores que nós temos visto na nossa magistratura, no nosso Ministério Público. Um sujeito no Ministério Público aqui no estado de São Paulo não sabe a diferença entre Hegel e Engels, né? Então, eu queria te perguntar, você acredita que o ensino jurídico no Brasil é um ensino, e eu tô falando, claro, de todas as universidades, as privadas e as públicas, é um ensino hegemonicamente técnico? Sim. A resposta é até muito simples, muito fácil, porque como você disse, né, o ensino técnico, o ensino protocolar, né, organizado, né, ele formulário, né, para lembrar lá do chamado direito romano, né, o processo formulário a partir de algumas fórmulas, caixinhas que eram preenchidas, isso é facilmente transmitido, né? O que você precisa aí? Precisa de cuspe giz, né, como se falava antigamente, precisa de cuspe giz, e você consegue transmitir organizadamente. E você consegue perceber isso quando olha os manuais dos cursos de direito. Quais são os mais vendidos? São aqueles que tornam muito mais fácil, são aqueles que criam fichas, são aqueles que criam esquemas, são aqueles que criam organogramas para facilitar, tornar cada vez mais fácil e prático a aplicação. Agora, sim, é importante que o estudante de direito entenda a técnica jurídica e a forma como aplica, fundamental. Isso é fundamental. Nós não podemos subir, um grande professor meu também, que foi professor da professora Thailise, o José Francisco Siqueira Neto, falava, a gente não pode ficar subindo na nuvem, na abstração e não descer nunca mais. Tem que descer. A sociedade brasileira apresenta para a gente
diversas possibilidades de como aquele conhecimento construído na teoria do direito, na teoria jurídica, deve ser aplicado. E não existe. Procure qualquer exemplo no Poder Judiciário. Não existe o Caio, o Mévio e o Tício. Eles não existem bonitinho. Mévio fez isso, o Caio, para quem não sabe quem é Caio, Mévio e Tício, eram aquelas figuras fantásticas, inimagináveis lá do chamado direito romano, né? Porque não existe pessoas bonitinhas, não existe aquela família que vai caber, encaixar certinha no capítulo do Código Civil sobre família. Sempre vai ter uma bagunça, uma complicação. Então, é importante que nós saibamos correlacionar. Só que essa correlação entre a teoria e a prática, ela não pode se dar apenas e tão somente por meio de uma técnica. Não existe essa subsunção imediata entre o conhecimento e a prática jurídica. É preciso pensar e construir tecnicamente, criticamente, né, a estrutura do conhecimento jurídico. Ele deve conversar com a sociedade. Ele deve ser, muitas vezes, construído a partir da sociedade, né? O que não quer dizer que a técnica ou a fórmula ela seja mágica, né? Fetichizada, dizendo que ela pode ser alienada, né? Construímos ela e ela nos domina. Não, não é isso, né? Obviamente, a gente precisa saber nos relacionar com a sociedade, né? E vem aquela questão sempre, né? Tem muita gente que fala, a universidade não conversa com a sociedade. Eu acho uma das grandes balelas que eu já ouvi na minha vida. Obviamente que a sociedade conversa com a sociedade. Não existe sociedade sem universidade. Para dar um exemplo simples, a política brasileira, a política nacional brasileira, quantos governadores de Estado, né? Ou quantos presidentes de Estado, se nós voltarmos antes da estrutura da República, quantos presidentes da República, quantos ministros da Educação, ministros da Saúde, não saíram da universidade? Olhem, vocês, nas suas cidades, nos locais onde vocês vivem, como a universidade, onde tem polos universitários, como os professores e as professoras de vocês conversam na discussão sobre plano diretor, na discussão sobre a estrutura de mobilidade, sobre a própria estrutura da saúde. Quantos ESF, né, ou Estratégia Saúde da Família, não são localizados em espaços universitários? Então, a sociedade conversa assim. Quantos núcleos ou laboratórios de prática jurídica não prestam assistência judiciária para populações localizadas? Quando a gente pensa no interior, por exemplo, no caso aqui de Viçosa, é um exemplo disso, é fundamental, é um braço que a defensoria precisa. Então, a universidade, sim, conversa com a sociedade. Portanto, o conhecimento jurídico ele não pode ser encarado apenas e tão somente como uma técnica, uma fórmula, passada, aprendida e decorada. Isso é fundamental. Nossos estudantes, as nossas estudantes devem entender isso. Mais do que isso, nós, docentes, também devemos compreender e colocar também um olhar de fora sobre a nossa estrutura de ensino, né? Sobre a forma como nós trabalhamos em sala de aula. Isso não é meu, isso não é nosso, isso está nas próprias diretrizes curriculares nacionais. Se alguém quiser olhar lá, 2018, final de 2018, foram aprovadas as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito, né, número 5, né, portaria do Conselho Nacional da Educação, número 5 de 2018, e lá, se você ler, claramente fala que o processo de ensino não deve ser apenas e tão somente técnico. Ele deve conversar com esses grandes temas da sociedade, que são sensíveis. E essa sensibilidade deve estar na nossa estrutura de ensino, na nossa estrutura de aprendizado. Para dar um exemplo rápido, a DCM, de 5 de 2018, fala o seguinte, que alguns temas transversais devem atravessar todo o projeto do curso, todo o projeto político-pedagógico do curso de Direito. Entre eles, relações étnico-raciais, estruturas de violência de gênero e de sexualidade, a questão dos idosos. Isso, técnica nenhuma nos dá. Aprender isso criticamente, técnica nenhuma nos dá. Não deixando, obviamente, de lado a importância de saber quando se utiliza um agravo de instrumento. Porque se você utiliza mal um agravo de instrumento, você faz o seu cliente, que precisa daquela prestação jurisdicional, perder aquilo. Então é importante, só que ela deve conversar com o sentido fundamental do direito, que é entender e compreender a sociedade dentro dessa estrutura de ensino jurídico. Professora, eu estava aqui pensando, né, que já faz um bom tempo que para lecionar direito penal eu trabalho com base em casos, né, os famosos casos práticos, cases, mas depois de um determinado tempo eu passei a trazer essa metodologia para todas as minhas disciplinas, para direitos humanos, para teoria do direito, e de teoria do direito você consegue aplicar esse método pedagógico, que é justamente para o aluno não ter aquela sensação de que ele está em nuvens, de que ele está discutindo o sexo dos anjos e que é algo que não dialoga com a realidade e com soluções que o conhecimento jurídico tem que dar para a sociedade e para a
complexidade de demandas. Então, essa capacidade, né, de ponte dialética permanente entre os conteúdos teóricos e sua aplicabilidade prática é o nosso desafio, até chamando a atenção dos colegas que estão acostumados a fazer aquele ensino, né, de palco, em que o professor está ali, fala teoria, fala grandes referenciais, passa a matéria no quadro, e aquilo fica como algo solto que o aluno vai esquecer, logo em seguida não dialoga com a sua realidade concreta. Mas, por outro lado, um ensino extremamente tecnicizado me preocupa. Sem demérito da técnica, mas a técnica tem uma função que o direito não consegue cumprir se ele assim se consubstanciar. O que eu quero dizer? Vamos pensar que um eletricista é um técnico, porque ele tem uma série de procedimentos já aprendidos antes para dar soluções para determinados casos. Então, se ele tem problema A, ele tem a solução para aquele problema. Problema B, a solução. E C, assim por diante. Na melhor das hipóteses, ele usa sua criatividade e sua inteligência para combinar técnicas criativamente quando problemas mais complexos aparecerem. No direito, a gente não poderia aplicar esse raciocínio. Por quê? Porque as demandas sociais são tão complexas, estão em constante movimento, que se o profissional ele não entende de onde vem a técnica, por exemplo, vou dar um exemplo básico, se ele não compreende hermenêutica jurídica, o que é hermenêutica sistemática, o que é a teleológica, o que é evolutiva, o que é sociológica, o que é histórica, o que é a gramatical, ele não consegue dar soluções técnicas, práticas, para determinadas demandas que não estão listadas na jurisprudência nem nos manuais. Que é justamente porque o nosso ensino, ele é um ensino que vem de referenciais teóricos, conteúdos que a gente aprende dedutivamente, mas que precisam ser aplicados concretamente. E não simplesmente um rol de técnicas, que é o que a gente vê. A pessoa pega aí um modelo de agravo de instrumento e coloca o nome das partes. Não entende de onde vem esse instituto, quais são as suas funções, qual é o sistema recursal brasileiro e por que ele funciona assim, o seu fundamento constitucional, nada disso. Tanto é que esse mesmo profissional do direito que mobiliza os recursos, por exemplo, no judiciário, é capaz de falar um absurdo, por exemplo, de defender a possibilidade de prisão após um julgamento reiterado de condenação em segunda instância, porque odeia o Lula. Quer dizer, se esse sujeito é um advogado ou uma advogada, não entendeu nada, não sabe o que é o sistema constitucional brasileiro. E isso é vexatório do ponto de vista profissional, mas é justamente porque o nosso ensino é técnico. E aí eu queria te perguntar, professor, se você atribui isso também ao fato de que as nossas universidades, principalmente as privadas, estão completamente resumidas ao ensino. E faltam os dois outros elementos que compõem o tripé da formação. A pesquisa e a extensão são levados a sério no Brasil? Como você vê esse desenho, tanto nas universidades públicas como nas privadas? Você falou que é um absurdo dizer que a universidade não chega à sociedade, a universidade chega muito pela pesquisa e pela extensão. A pesquisa é para responder a demandas da sociedade, a extensão é para a universidade entregar para a sociedade soluções para problemas práticos. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Dr. Luiz Ismael sobre isso. Muito bem. Sendo técnico, todo o ordenamento jurídico que envolve a estrutura do ensino universitário fala, todo o ordenamento jurídico, que a relação entre ensino, pesquisa e extensão é indissociável. Desde a Constituição Federal, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Base, a própria Diretrizes Curriculares Nacionais também fala isso. Ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. O que significa isso, ser indissociável? Significa que um depende do outro. Não existe ensino se não houver um pensamento e a construção de conhecimento. Só que também não existe conhecimento construído sem relacionar como esse conhecimento significa algo na estrutura social. Quando eu falo social, eu posso falar no social aqui, tanto na sociologia do direito, quanto nos direitos humanos, mas também é social o direito civil. Entender o que é família. Também é social a estrutura, por exemplo, do direito de laje. De onde vem essa ideia de pensar o direito de laje? Vem exatamente de diversas comunidades que construíam os puxadinhos lá e vão pensar, tenho que ter uma resposta jurídica para isso. Isso é indissociabilidade entre pesquisa, extensão e ensino. Não existe um superior ao outro, né? Não existe isso. Obviamente, existem algumas habilidades que cada um tem, né? Uma pessoa, às vezes, ela tem mais habilidade no processo do ensino, né? Eu consigo entender mais, estudar ali, eu consigo transmitir mais. Outra pessoa é uma pessoa que tem qualidades de uma pessoa que pesquisa, que vai atrás, que investiga, que levanta as hipóteses e derruba as suas próprias hipóteses. Eu sempre falo isso, que um bom e uma boa pesquisadores são aqueles que criam hipóteses e vai lá e derruba as suas próprias hipóteses. O Tomás de Aquino fazia isso, né? Ele criava, levantava as suas teses, levantava as objeções e derrubava uma por uma, né? Enfim, isso é fundamental. A pesquisa envolve ter uma habilidade, um interesse por esse espírito investigatório, né, inquisitório, ir atrás e se perguntar sempre.
A extensão também envolve determinadas habilidades. Habilidade de renúncias, às vezes, né? Porque significa entender, absorver algumas situações sociais, problemas sociais. Vamos aqui falar do direito empresarial. Entender, dentro da praça comercial, como que o pequeno empreendedor é afetado ou não pela carga tributária. Como que ele hoje está afetado pela menor circulação de pessoas. Ou essa menor circulação de pessoas é virtual. Não leva a tantos problemas. O problema pode ser outro. Pode ser, talvez, a impossibilidade da flexibilização dos contratos. Isso é extensão. É conversar, absorver, abrir para os problemas que a sociedade precisa ter alguma resposta. Né? Então, extensão, tem muita gente que entende que extensão é apenas e tão somente eu criar um curso e falar, gente, venha aprender comigo. Né? Só que a extensão, ela tem uma outra via. Ela não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Né? Não se cria o conhecimento universitário sem se estar aberto para o que a comunidade quer. A extensão provoca o pesquisador e a pesquisadora para pensar a própria teoria em relação àquele fato social. E aquilo é automático, professora Thaís, vai redundar numa melhora do ensino. Porque o ensino vai conversar com a realidade do estudante e da estudante. Isso é fundamental. Falando até de uma experiência pessoal, hoje eu sou membro e hoje estou como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Né? Para quem não sabe, pesquisa com seres humanos precisa passar por toda uma estrutura ética para saber quais são os riscos que o ser humano está colocado, né, se está exposto, os meios de mitigar aqueles riscos, quais os benefícios que vão ter, porque a pesquisa sem benefício é colocar basicamente o ser humano em risco e ser inútil, porque não vai ter benefício nenhum. Ou seja, você coloca em risco, vem cá, me ajuda e tchau, obrigado. Claro, o benefício às vezes não é direto, mas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um fármaco. A gente não desenvolve um fármaco no direito, né? Que é um benefício direto para a pessoa, mas desenvolve algumas categorias, levanta dados que são, por exemplo, suficientes para a construção de uma política pública que envolve toda uma comunidade, né? A experiência hoje que eu tenho no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aqui da Universidade Federal de Viçosa fez modificar a minha própria pesquisa e o meu próprio ensino. Isso, assim, a olhos claros, eu não consigo, por exemplo, trabalhar metodologia, que é uma matéria que muita gente não gosta, porque acha chato. E por que acha chato? Porque os professores que dão metodologia muitas vezes não são pesquisadores. E o que eles fazem? Pegam a ABNT e dão lá NBR 6023, sobrenome, vírgula, nome, ponto, não sei o quê. Isso não é metodologia, isso é seguir a fórmula da ABNT. Né? Então, a pessoa que não pesquisa não consegue dar uma aula de metodologia com força. Né? E a pessoa que não está aberta para os interesses da sociedade, não consegue fazer uma pesquisa que traga benefícios, que seja realmente relevante para a sociedade, para a comunidade, para a pessoa, né? Então, dando aula de metodologia, fiquei pensando, ok, quais são os grandes problemas do ensino e da pesquisa no direito hoje? Uma delas é que a gente só fica sentado na frente do computador, né, usando aqui. Antes era nos livros, né? Hoje em dia os livros são nos computadores, a gente vai fazer busca de dados nos julgados, né? Que eu adoro chamar de jurisprudência. Achei uma jurisprudência. Não é uma jurisprudência. Vai buscar os julgados lá nos acórdãos, no STJ, no STF, né, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e só. E constrói toda uma construção monográfica que não conversa com a sociedade, etc. Eu fiquei pensando, vou dar metodologia para eles. O que eu posso fazer para que eles se interessem por essa questão de encontro com a comunidade, ou seja, a própria extensão? Eu falei o seguinte, vou simular entrevistas. Simulação, não era para fazer realmente uma pesquisa a partir daqueles dados que eram das pessoas que eram entrevistadas. Não era. É para eu ensiná-los e ensiná-las a fazer entrevistas, que tem, gente, 1 milhão de técnicas. E não adianta só entrevistar e ouvir as pessoas. Você tem que saber como você vai gravar aquilo, como você vai depois de gravar, como você vai transcrever aquilo. O que você vai fazer com aqueles dados transcritos? Você tem que ter uma técnica própria para saber utilizar o discurso que é transmitido naquelas entrevistas. Você não vai entrevistar a pessoa embaixo da chuva. Se você parar alguém na chuva, a pessoa vai falar, não, obrigado, ou seja, acabou a sua entrevista, acabou a sua pesquisa. Você tem que se adaptar às pessoas. Eu falei, ok, eu vou fazer uma simulação de entrevistas, de pesquisa com entrevistas com seres humanos. Eu fiz isso, separei em grupos, criei um roteiro de entrevista, separei, agora vocês saem correndo, entrevistem as pessoas, daqui a alguns dias nós vamos trazer isso, vamos fazer o processo de categorização em classes, subclasses, categorias, subcategorias, fazer uma análise de conteúdo a partir dali. Aquilo abriu a cabeça deles de uma forma que eu espero tenha sido positiva. Quando chegaram para mim alguns estudantes, sabe, da Elise, falaram assim para mim, professor, a pessoa começou a responder para mim, o participante da pesquisa, né, começou a responder para mim, e do nada ele falou, eu não quero mais, apaga para mim. Eu perguntei, o que você fez? Ela disse, eu apaguei. Eu falei, perfeito, é isso que você tem que fazer. Se o participante da pesquisa fala que não quer mais participar, você tem que apagar os dados dele, porque ele tem que estar livre para entrar ou para sair da pesquisa em qualquer momento. Ou seja, uma coisa que estudar
julgados nunca daria, uma experiência que estudar julgados nunca daria. E por que que isso foi possível? Porque a minha experiência no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos abriu a minha mente de uma forma para entender o que são questionários, quais são os riscos que envolvem um questionário, quais são os riscos que envolvem uma pesquisa, quais são os riscos que envolvem, por exemplo, um grupo focal, quais os riscos que envolvem uma etnografia, uma observação participante e não participante, etc. Tem 1 milhão de vivências, 1 milhão de metodologias que nós, operadores do direito, podemos utilizar, não só apenas operar um computador, né? Então, tem muita coisa que só a pesquisa me permitiu, só a extensão me permitiu. Então, eu acho que é fundamental isso, reconhecermos que a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão significa sempre estar aberto para que um interfira no outro, para que não haja uma hierarquização entre ensino, pesquisa e extensão. Nós podemos, e é natural que tenhamos habilidade para um, para outro ou para aquele, mas é importante que nenhum deles seja abandonado. Isso é indissociabilidade. Isso é pensar necessariamente um direito que traga algum resultado, algum benefício para repensar. Sobre as universidades, em grande parte, elas realmente não respondem, elas não correspondem a esse comando, que, sendo técnico, é um comando constitucional, legal e administrativo, né? Está na Constituição, na LDB e na portaria do MEC, do Conselho Nacional de Educação. Então, eles só fazem um processo construído de ensino. Virtualmente eles constroem, só para garantir um protocolo de que existe pesquisa. Pior ainda a extensão, né? Isso é ruim. Isso redunda em profissionais que saem da universidade e nunca olharam cara a cara com a pessoa que vai ter o resultado do seu trabalho, da sua pesquisa. Não vai ter. Isso vai criar profissionais que são alheios à própria sociedade, né? Então isso é muito ruim. Acontece nas universidades públicas? Eventualmente acontece, né? Porque você também dá para obrigar a pessoa, né, a fazer a atividade. A pessoa tem que fazer com vontade, com interesse, né? Daí vai aquela questão do professor e da professora estimular isso, né? Estimular aquela fagulha para que a pessoa entenda a importância disso. Ela pode não ter habilidade, mas ela vai entender como aquilo vai ser importante para o processo dela. Tá, Luiz Ismael, eu não quero ser professor e professora. Não tem problema nenhum. Vocês acham que na advocacia, na defensoria pública, na magistratura, na diplomacia, nas delegacias, acho que eu já falei das delegacias, enfim, em qualquer uma das profissões jurídicas que nós abraçarmos e quisermos seguir, em todas elas, um profissional que esteja no processo de ensino e que consiga entender a sociedade por meio da extensão e consiga pensar esses problemas para que redunde numa pesquisa que seja socialmente referenciada, nós vamos ter ótimos profissionais nas delegacias, na diplomacia, na magistratura, na defensoria, nas promotorias. A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão só melhora para qualquer carreira que a gente possa seguir. Então, as universidades precisam entender isso. Universidades, centros universitários, faculdades, é fundamental. O que as pessoas geralmente não entendem, professor, qual é a diferença, para mim, qual é o ponto sensível de diferença de qualidade entre a universidade pública e a universidade privada? É que na universidade pública, ensino, pesquisa e extensão são indissociados e estão tratados organicamente pela comunidade universitária. Eu nunca deixei de fazer extensão durante toda a minha graduação, e o meu mestrado, que fiz numa universidade pública, a mesma na qual eu fiz minha graduação, né? Durante o mestrado eu fiz extensão, porque eu não conseguia estar na universidade, ser pesquisadora sem fazer extensão, são coisas que se pressupõem obrigatoriamente. Já o meu doutorado foi em uma universidade privada, não era absolutamente impensável eu estar no doutorado e fazer extensão universitária, não estava ali naquele ambiente, não era tratado organicamente. E fiz doutorado numa universidade privada de ponta aqui do Brasil. Mas qual é a grande diferença para mim, sensível, e aqui eu vou fazer uma defesa clara da superioridade da qualidade da universidade pública sobre a universidade privada? É que na universidade pública o tripé está posto, e está posto organicamente. Porque a gente percebe que quando você faz a extensão, é na extensão que aparecem uma série de problemas de pesquisa e que vão te despertar para a pesquisa. E você só consegue desenvolver a pesquisa adequadamente e fazer uma seleção e compilação de referenciais teóricos para te orientar se você também está estudando, está levando o ensino a sério, lendo o que seus professores propõem, porque muitos alunos me perguntam, professora, mas eu não consigo selecionar bibliografia, da onde eu parto, como eu levanto. É porque está faltando leitura. Uma pessoa que não consegue nem pensar, eu preciso fazer um TCC, não sei nem sobre o que fazer. Ora, é porque você não estudou, é porque você não fez extensão universitária, porque são esses elementos que nos despertam e nos instigam aí inquietações, indagações,
problemas que nós queremos investigar. E como você disse, o ensino melhora obrigatoriamente, porque as demandas da pesquisa e da extensão fazem com que a sala de aula seja mais dinâmica, o professor se prepare mais, os alunos tragam demandas, e nós vamos construindo isso dialeticamente no nosso cotidiano. Só aproveitando o que você falou, para complementar. Claro, eu vou falar pela regra, e as exceções só confirmam a regra. Né? O que a universidade privada particular fez quando começou a pandemia? Deu aula. O que a universidade pública fez? Tentou ajudar a resolver o problema do Brasil. Enfrentou, foi fazer pesquisa, criou, instituiu, estabeleceu laboratórios, deu a cara a tapa, foi pensar a pesquisa e resolver um problema que a gente precisava resolver. Enquanto a universidade particular, a grande maioria delas, sendo bem pleonástico, só foi dar aula. Né? Então, isso já demonstra claramente. Só lembrei isso agora. Entregou um produto ao seu cliente. Né? Enquanto que a universidade tem um papel que é uma função social. Qual é a função social da universidade? É responder às demandas da sociedade, é sustentar e amadurecer a democracia. Eu fiquei assim sorrindo quando você falava, porque quem assistiu a minha aula no curso de Metodologia em Pesquisa das Ciências Criminais, que o Grupo Direito Penal e Democracia da UFPA me convidou, e com muita honra, que foi um curso que teve outras metodologias de pesquisa, como entrevista com seres humanos e grupo focal, que no direito quase ninguém sabe fazer, que maravilha que você está fazendo na UFV, a minha aula foi sobre pesquisa teórica. E quem assistiu a minha aula e está assistindo agora esse vídeo vai achar que nós combinamos as nossas falas acerca do que eu coloquei a respeito da pesquisa ser o levantamento de hipóteses e o esforço teórico para falsear suas hipóteses, porque se elas se continuarem em pé após uma tentativa de falseamento é que elas são válidas. A necessidade de uma pesquisa só ser justificado, o que é justificativa? É se ela responde a problemas da sociedade, se ela melhora a sociedade, se ela melhora o Brasil, se ela faz com que a gente evolua no ideal democrático, na efetivação de direitos humanos, isso em todas as áreas, mas no nosso caso, direito, ciências sociais aplicadas, isso é visível, é sensível. E tudo isso faz com que a universidade responda sim, esteja muito presente na sociedade. E aí, eu queria te perguntar se você acha que a questão do acesso à universidade, porque você tocou num ponto que eu acho muito, muito sensível, polêmico, e eu vou tratar aqui desse ponto polêmico, que é o seguinte: a dificuldade de acesso, o fato do ensino superior ser muito elitizado historicamente no Brasil e ainda ser na universidade pública, né, as classes C, D, eventualmente E, mas muito difícil E, conseguem acesso à universidade só pelas universidades privadas, graças aos programas do governo Lula, dos governos do PT, Lula, Dilma, como FIES, ProUni. A universidade, e o Reúne trouxe uma possibilidade de acesso para alguns cursos para essas classes na universidade pública, mas não os cursos de elite. Você não vai imaginar uma medicina veterinária, acessado por um aluno de classe D. Né? Então, essa questão, Luiz, esse pouco acesso, não traz uma espécie de despeito justificável na sociedade? Essa ideia, essa raiva, como se nós estivéssemos num castelo, e se usa essa terminologia, que nós estamos encastelados na universidade, esse discurso vem pela direita e alimenta o bolsonarismo, que é essa raiva da ciência, do intelectual, da inteligência, da universidade, do conhecimento, e essa tentativa de desqualificar, de destruir e de combater as universidades e os intelectuais e nós, é um ódio generalizado a nós, né, sob a pecha de que somos todos comunistas ou marxistas, e aí você vê lá, tem um sujeito de extrema direita, mas ele é colocado nesse guarda-chuva também porque é intelectual e é professor universitário. Então, o ódio é o conhecimento, é a universidade. Mas esse discurso vem da esquerda também. Quando a gente está no âmbito dos debates aí de transformação social, há muita acusação de que, mas vocês só fazem teoria, mas vocês estão na sua redoma de vidro na universidade, vocês não estão falando com a sociedade, com os movimentos sociais, com o povo, com quem está favelado, marginalizado. E tem uma tentativa de desqualificar o nosso discurso também. Tanto que há tantos agora blogueiros famosos aí que tentam dizer que o discurso deles é mais legítimo e mais acessível para o grande público porque eles não estão dentro da academia, da universidade. Então, eu queria que você discutisse um pouco sobre isso e falasse o que você acha sobre políticas públicas de acesso. Se FIES e ProUni foram boas políticas, se nós devemos não optar por elas e realmente ampliar o acesso à universidade pública, como fazer isso para toda a população no Brasil tão grande, tão diverso. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre esses temas bem, bem complexos. Pois é, realmente são bem complexos, né? Porque realmente a universidade ela é atacada tanto pela direita que odeia conhecimento, quanto por uma parcela da esquerda que
acha que se ensina, que se aprende mais fora da universidade, a vivência, apenas então somente ela dá as condições para se construir o conhecimento, né? Obviamente, o ódio ao conhecimento é muito claro o seu objetivo, né? O conhecimento, ele tá com um clichê, o conhecimento liberta, né? Mas é real. O conhecimento permite que a gente consiga ampliar os nossos horizontes de vida, ampliar a nossa crítica, né? O Adorno, né? Que é uma pessoa que eu estudo ainda, né? Sempre dou uma lida nele, retorno a ele. O Adorno, ele tem um texto curtinho lá na Dialética do Esclarecimento, junto com o Horkheimer, que se chama Gênese da Burrice, né? Na Gênese da Burrice, ele fala assim, a burrice ou a tolice, ela é como uma cicatriz na consciência, né? Quando você apresenta a resposta rápida e direta para as pessoas, isso impede, como a cicatriz faz com a pele, impede que ela possa ampliar o seu conhecimento, porque a resposta já está dada, já está pronta, já está imediata, né? Então, de certa forma, as direitas brasileiras, elas sempre tiveram esse processo de, por meio da elitização, né? Por meio da elitização, impedir com que o conhecimento pudesse se capilarizar na sociedade, né? Isso é óbvio, isso é muito claro, né? A olhos vistos acontece. Né? Agora também essas esquerdas que suspendem, né, esse juízo sobre a sala de aula, sobre a universidade, sobre o conhecimento universitário, elas prestam lá na porta, ao final é o cabo, né, lá na porta dos fundos, o serviço que essa direita que odeia o conhecimento quer, sabe? Que é tentar deslegitimar o pensamento teórico como não prático, o que é uma grande bobagem fazer isso. Isso não é real, isso não é verdadeiro. O pensamento teórico bem construído, ele suspende o juízo até sobre a nossa prática, porque a gente vai reconhecer que a nossa prática está errada. Se a nossa prática está errada, então nós temos que rever isso. Como? Através do processo da teoria do conhecimento, da teorização do conhecimento. Sabe? Às vezes falta um pouco até de humildade, né, da gente reconhecer que a nossa prática está equivocada, está errada, né, porque a construção do conhecimento leva logicamente a isso. Às vezes afeta um pouco o nosso eu, né, tem que suspender, não está errado, o que eu sempre pratiquei, mas ele é fundamental. E só o conhecimento teórico nos permite isso, né, é óbvio isso. Portanto, né, é claro que o conhecimento universitário brasileiro, que é muito recente na América Latina, falou aqui, tem cento e pouco, quase 200 anos, né, de ensino universitário brasileiro, mas ele é recente, ele é muito novo na América Latina, em outras universidades, Universidade do Chile, né, enfim, elas já são muito anteriores à nossa. E tanto que em 1918, né, em 1918, na Argentina, em Córdoba, já se revoltaram os estudantes com toda a estrutura universitária e eles propuseram uma reforma universitária. A gente não tinha nem 100 anos de universidade aqui, né? A gente não tinha nem 100 anos, né? Então, as coisas... Não existia universidade federal, não era universalizada, não era federalizada ainda, né? Isso ainda vai surgir lá nos anos 60, a federalização, a Universidade do Brasil, né? A UFRJ, enquanto uma universidade nacional só, década de 20, por aí, né? Literalmente década de 20, esse ano está fazendo 100 anos, né? E, inclusive, parabéns ao FRJ. Então, é importante entender quem entrava nessa universidade. Obviamente, mas tem uma exceção só confirma a regra, como eu disse antes, né? Eu tive a oportunidade, uma vez, eu estava, inclusive, lá no Rio de Janeiro, na FRJ, passeando pelos corredores lá do prédio da Faculdade Nacional de Direito, eu fui ver umas fotos de ex-alunos, né, formados lá, e tinha duas, porque a Universidade, a Faculdade Nacional de Direito da FRJ, ela foi formada pela fusão de duas particulares, né, que existiam no Rio de Janeiro, né, na década de 22 por aí. E lá tem a foto dos formados, posso falar no masculino, né, porque não todos homens, dos formados naquelas duas faculdades particulares, né. Uma coisa me chamou muito a atenção, que era, tinham 4 pessoas negras nessa turma de 1914 que eram formadas, né, enquanto aqui Luiz Gama apanhou e era chamada de Rábula, tem gente aí chama ele de Rábula até hoje, né? Aqui no Largo São Francisco ele apanhou, não pode nem terminar o curso, né? Não pode nem colar grau. Mas 4 eram formados, 4 pessoas negras, homens negros, eram formados pela Faculdade Nacional de Direito, pelas faculdades particulares que dariam origem à Faculdade Nacional de Direito. Eu tive uma curiosidade, aí que é a questão da pesquisa, do interesse, né? Eu falei, nossa, aqui é uma universidade que deve ter o arquivo deles. Será que tem o arquivo deles? Eu fui lá atrás, anotei o nome dos 4, fui no arquivo da Faculdade Nacional de Direito, bati lá na porta, aqui, você tem aqui alguma coisa histórica aí dele? Então, tem, nós temos o arquivo de todos os estudantes. Que sorte, eu fui lá e achei os documentos de entrada deles, os históricos escolares, quando eles se formaram e tal. A maioria deles tinham um ensino básico fundamental completo, porque a maioria deles veio do Exército. Pessoas negras que estavam entrando na universidade, que vieram do Exército lá na década de 10, né? 1914, eles estavam se formando em 14, então eles devem ter entrado em 1910, alguns deles, inclusive, tinham nascido já ainda antes de 1888. Então, a gente está vendo 4 pessoas
que, que eram fragilizados, vulneráveis socialmente, que estavam na universidade, mas estavam porque eles entraram pela porta do exército, né? Então, isso é muito significativo. O que eu quero dizer fazendo essa digressão? A universidade, ela é, na sua origem, elitizada. Né? E branca, né? Masculina e branca. Masculina e branca, exatamente. Tem um texto do João Férez, professor João Férez lá da UERJ, que ele fala, tá, Elisa, é muito interessante, eu sempre recomendo para os meus estudantes, para os meus estudantes. O problema racial das universidades de São Paulo se chama USP e Unicamp, porque foram universidades que lutaram contra o estabelecimento de uma política de cotas. Não é que nunca se apresentou, não, elas lutaram contra o estabelecimento de uma política de cotas. Ainda se apresentou lá em, acho que 2000 e, quando isso, 2011, 2012, aquele PIMESP, que não foi para frente, ainda bem, aquela coisa ridícula que foi o PIMESP, né, para um programa lá de mérito acadêmico para as universidades estaduais de São Paulo. Esse é um grande problema, porque aquilo só estava demonstrando como a Universidade Estadual de São Paulo, né, não mas todas as estaduais de São Paulo, eram elitizadas. Hoje, como que a universidade pública brasileira é? Ela está se tornando cada vez menos elitizada, graças às políticas de cotas. Né? Em 2012 começa a política de cotas, inclusive daqui a 2 anos, 10 anos, é o ano de revisão, né? Inclusive, na própria lei fala até 10 anos, né? Da revisão da política, foi quando houve a virada, né? Quando o pato virou lebre e a universidade ela vai, aos poucos, se tornando mais aberta para essa estrutura racial, para essa estrutura empobrecida da sociedade, e várias dessas pessoas, dentre as quais eu, durante a minha graduação, me incluía, não como pessoa negroparda, mas como pessoa pobre, né, que sempre estudou na escola pública, que não tive na época. Eu estudei numa universidade particular também, né? Numa universidade de ponta, por meio de bolsa, mas particular, porque eu não conseguia entrar numa universidade de elite de São Paulo pública. Era impossível para mim no meu horizonte de vida. Né? Só que hoje a nossa realidade é muito diferente, né, nas universidades particulares. Ela está cada vez mais se tornando. Existe elite? Obviamente existe elite. Nas universidades particulares existe elite? Existe elite também em algumas universidades. Né? Óbvio que existe. Só que em grande parte dela é formada por pessoas que não estão na elite que está na universidade pública. Né? Daí vem a questão das políticas públicas de inclusão nas universidades, o ProUni e o FIES. Né? Hoje em dia, eu me dou a oportunidade de não ser tão coerente nas coisas que eu falo. Né? Eu me dou essa benesse, né, de não ser tão coerente. Nossa, defender a universidade pública. Mas, gente, o ProUni, ele é um momento muito interessante para a gente debater, porque o ProUni, ele é uma política pública muito bem desenhada, que deu a oportunidade para que milhares de pessoas que não poderiam entrar na universidade pública pudessem estudar numa universidade particular. Milhares de pessoas. Milhares. Qual é o problema dessa política? O problema desta política é que não houve, acompanhando isso, uma efetiva fiscalização para a qualidade do ensino das universidades que absorviam e que recebiam dinheiro público para absorver essas pessoas. Então, elas davam qualquer coisa. Eu já, enfim, já dei aula, inclusive, num lugar também, era bem assim, era horrível, complicadíssimo, porque recebia esse dinheiro público. Né? Obviamente, ele não recebe de forma direta, é desoneração da folha, que inclusive é um dinheiro que iria para a Previdência. Né? É uma política importante? É fundamental? É ótima? É inexorável hoje na sociedade brasileira? Eu tenho até a oportunidade de falar, ela é inexorável. Não dá para pensar hoje no fim do ProUni. FIES, o endividamento que as pessoas têm depois do fim da universidade, coloca aí uma suspensão sobre como nós precisaríamos redesenhar a estrutura do FIES, né? Porque tem causado muito endividamento também. Os juros têm sido dificílimos para serem pagos. Mas o ProUni hoje é inexorável a estrutura universitária brasileira. Não dá para acabar com o ProUni, porque não dá para absorver todo mundo na universidade pública. Se não houver uma atenção de injetamento de dinheiro público, e infelizmente com a emenda constitucional número 95, isso é praticamente impossível, né? Hoje, né? Mas se não houver isso, uma opção, portanto, para tanto, não dá para terminar com o ProUni. Não dá para pensar numa coisa dessa. Mas é importante que nós pensamos numa política de fiscalização melhor das instituições de ensino superior privadas que têm essa benesse da desoneração e que deve dar, em contrapartida, um ensino de qualidade para todos os bolsistas que entram nos seus quadros, nas suas cadeiras como estudantes. Isso é fundamental. E eu falo isso, para terminar esse ponto, porque eu tive a oportunidade, até já fiz um estudo, publiquei um texto a respeito disso, comparando as políticas de financiamento da educação superior em 2 países, no Brasil, especificamente para a UNE, e na Bolívia. Né? Nos 2 países, você vê pelos gráficos que a investimento no ensino público e privado é inverso. A Bolívia se investiu muito mais no ensino privado do que no Brasil. Né? Teve ensino particular, privado,
financiado na Bolívia? Teve, mas aqui é muito invertido, né? Então, no final das contas, o ProUni é importante, ele é fundamental, inexorável na sociedade brasileira. Quero marcar essa palavra, não dá para apagá-lo. Só que nós precisamos nos preocupar com a fiscalização do ensino de qualidade que é dado nessas universidades. Quantas universidades aí das pontifícias, né, que dão um ensino de qualidade maravilhoso, né, das pontifícias universidades católicas, PUCs, no Brasil inteiro. Não dá para pagar isso. São universidades maravilhosas, que fazem ensino, pesquisa e extensão, e são particulares. Entendeu? Então, isso é importante a gente ter em mente. E com plena liberdade de cátedra, né? Em grande parte delas, né? Grande Porque parte delas. Mas bem interessante. Esse exemplo, professor, realmente eu acho o FIES uma política bastante questionável, complicada, gera um enriquecimento sem fim das universidades privadas, um inchaço do sistema financeiro e um endividamento imenso desses alunos que acabam nunca conseguindo pagar, mas o subsídio do Estado por meio de ProUni também considero uma política, como você disse muito bem, inexorável, que não pode ser abandonada, desde que não haja inversão de investimentos, né? Desde que haja mais investimento na ampliação de vagas na universidade pública do que da concessão de bolsas de ProUni também. Isso é um ponto que você levantou muito importante. E que essa questão do acesso que o ProUni permitiu, quantas pessoas não foram as primeiras da sua família a ter um diploma universitário, e quantas alunas e quantos alunos brilhantes eu encontrei no meu caminho, que não estariam ali se não fosse essa política pública. Então, eu quero mandar um beijo para todas as minhas alunas e meus alunos que foram da Uniceb, da Faculdade São Luís de Jaboticabal, da Faculdade Moral Lacerda, da FMU, da Universidade de Anhanguera, da Universidade de São Judas, de todos os lugares que eu já dei aula na minha vida, que foram muitos, muitas faculdades privadas ao longo da minha trajetória, e que encontrei alunos e alunas brilhantes que só tiveram acesso graças à política pública do ProUni, alguns do FIES, mas a imensa maioria de ProUni, e que bom que a política pública existia e eu pude encontrar essas pérolas, essas pessoas maravilhosas no meu caminho. Mas também, professor, você também deu aula na universidade privada e sabe que a gente enfrenta um problema muito sério na universidade privada, que é você amplia o acesso à universidade, ao ensino superior, como uma política afirmativa que deve ser implementada, mas, ao mesmo tempo, você não qualifica a formação do ensino de base. E aí, o que acontece? Nós recebemos uma multidão de alunos, porque são muitas alunas e alunos, porque é uma questão mercadológica, essas universidades são empresas e corporações, então elas fazem salas de aulas gigantescas que também dificultam a nossa vida enquanto professor, uma atenção individual. E são alunos e alunas que eu costumo dizer que eles são leitores iniciantes, leitores de primeira viagem, leitoras e leitoras incipientes. O que quer dizer? Eles não leram na vida, eles não leram a coleção Vagalume, depois o Machado de Assis, depois o Eça de Queiroz, depois o Dostoiévski, o Edgar Allan Poe, etc., a Clarice Lispector, que você citou. Eles não leram tudo isso para, quando chegasse na universidade, lesse a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Então, eles chegam na universidade sem nunca ter lido absolutamente nada na sua vida e você entrega um livro de teoria para esse estudante. É por isso que a gente diz a gravidade do que é o analfabetismo funcional. Esses alunos, essas alunas, eles sabem ler e escrever, mas eles têm muita dificuldade de interpretação de texto, de construir uma redação, um texto coeso, coerente, com conteúdo denso, com argumentos, porque não houve essa formação de base. E aí nós recebemos todos esses estudantes e alguns vêm para nós com essa característica também na universidade pública, como nós tivemos, né? E você, não sei se tem no curso de Direito, mas outros cursos menos elitizados nós já tivemos essa realidade. E aí eu te pergunto, o que fazer? Né? Como nós podemos solucionar esse déficit de formação? E aí te pergunto para fazer as últimas perguntas. Onde você acha que estão os problemas mais sensíveis que a gente deveria olhar? É na formação docente? É na qualificação docente? É na melhor seleção docente, com maior preparo, inclusive pedagógico? Porque, por exemplo, no direito, eu tive raros colegas que dominam pedagogia. Você foi um dos únicos, por exemplo. O sujeito ele é juiz de direito, sabe absolutamente nada. Isso aqui tem a capacidade pedagógica e entende a pesquisa, a extensão, toda essa dinâmica. E aí é melhor olhar para a questão do docente. Você acha que os critérios de seleção tinham que ser mais rigorosos, mais vestibular, mais rigor no ENAD, nas notas, no Enem, né, no acesso? Você acha que as matrizes poderiam ser adaptadas? Né? Eu já queria que você comentasse um pouco a questão das matrizes, o que a gente pode mudar, para onde a gente pode olhar. Se a gente tem que inverter primeiro as dogmáticas, depois as teóricas, ou todas juntas ao longo de toda a grade. Se dá para fazer nivelamento, como que seria isso? Ou seja, eu queria ouvir um pouco das suas propostas para a melhoria do ensino no Brasil,
jurídico, que é a nossa seara, tanto na universidade privada, com essa realidade que você colocou da inexorabilidade do ProUni, quanto para a universidade pública, que também tem as suas demandas, os cursos menos elitizados também têm demandas semelhantes, mas os cursos mais elitizados também têm que começar a olhar um pouco para questões pedagógicas, matrizes, preparação docente, só para a gente encerrar esse encontro. Muito bem, eu acho que eu vou tentar responder todas juntas. Eu acho que uma resposta que é fundamental aqui, porque antes de tudo eu também sou um trabalhador, né? E acho que é fundamental a gente se reconhecer, né? A gente se reconhece enquanto trabalhador. Porque muitas vezes é fácil, eu já fiz isso, muitas vezes é fácil colocar nas costas do trabalhador a responsabilidade pelo prejuízo do ensino. É muito fácil, para o professor e para a professora. É muito mais fácil essa resposta, né? O professor não sabe fazer, o professor não teve um bom ensino, o professor deve, o professor faz aquilo, acolá, etc, etc. É muito fácil, né? Só que uma coisa é fundamental. Sem um compromisso institucional, sem um compromisso institucional, não existe qualquer esforço voluntarista que vá adiante. Quando eu falo voluntarista, nem é no sentido pejorativo, é no sentido bom. É aquela pessoa que tem vontade, vai lá, faz porque ela quer, porque ela tem vontade. Não pode ser assim. Tem que ser algo institucionalizado, né? O PNE, o Plano Nacional de Educação, ele tem várias metas a serem atingidas. Infelizmente, as metas da educação superior não incluem, em regra, a formação, a valorização do quadro da carreira docente. Não está envolvido isso. Falar em absorver 50% pelo menos da sociedade, fala algumas metas, algumas questões lá. Só que isso é fundamental que haja um efetivo comprometimento, compromisso das instituições públicas ou privadas para que levem em consideração que esses são problemas que elas precisam resolver, sabe? Seja a readequação das matrizes, a organização delas com relação à necessidade de pensar o mundo e pensar a partir de práticas pedagógicas que levem em consideração esses problemas de formação básica, pensar em meios de superar esses problemas de educação básica que são generalizados, pensar em como incentivar mesmo os docentes e as docentes a continuar a desenvolver-se, não apenas cobrança de produtividade, mas incentivar para que isso seja natural, né? Eu sempre lembro da experiência que, por exemplo, a UFABC tem, ela não tem um curso de direito, infelizmente, mas a UFABC tem de fazer um processo de nivelamento. Quando você ingressa, né, salvo melhor juízo, você ingressa num processo de nivelamento com disciplinas básicas, né, de produção textual, de interpretação de texto, de matemática discreta ou matemática básica, não sei como é que eles chamam lá, e para depois sim as carreiras sejam escolhidas a partir das próprias habilidades. Isso não é uma política institucional, né? A gente não pode jogar nas costas do professor ou da professora. Você deve transformar o Kells em um resuminho de 2 folhas para que a pessoa possa entender, jogar uns desenhinhos. Não, não é isso, não é isso. Nós temos que criar pessoas críticas. Só que, para isso, se for necessário, a política de educação institucional, que deve envolver as matrizes, que deve envolver a formação docente, que deve envolver esses problemas de formação básica, sabe? Então, o compromisso institucional é fundamental na instituição pública ou na instituição privada para que a gente consiga superar esses problemas, né? Que são fundamentais para a estrutura universitária, né? Eu sempre falo, e eu digo que nunca mais, Thaís, nunca mais eu vou perguntar por que as pessoas vieram fazer um curso de direito. Eu fiz isso essa pergunta uma vez, numa universidade particular que eu dei aula, ano passado, eu perguntei. E a pessoa me disse na sala de aula, eu vim aprender a ler e a escrever. Quando a pessoa me falou isso, eu fiquei chocado. Só que não pela resposta. Ele sabia ler e escrever, tanto que fazia prova, etc. Só que ele não sabia construir a própria resposta dele. Ele sabia ler e escrever, mas ele me disse, eu vim aprender a ler e escrever. Ele não sabia entender o seu próprio problema e como construir uma resposta para isso, sabe? Só que isso não pode ficar a cargo só do docente. Isso tem que ser uma política institucional. Isso deve ser que envolve a nossa formação, que envolve a nossa capacitação. Você entra numa universidade, inclusive nas públicas, ninguém está preocupado em fazer um processo de capacitação com você. Isso não é uma política institucional. Deveria ser. Deveria ser. Para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar nessa construção de uma melhor, até mesmo no desenho das matrizes de curso, das matrizes curriculares que devem ser fundamentalmente pensadas de forma coletiva. Eu acho que é isso para tentar resumir todas as respostas. O problema central é institucionalização e compromisso das próprias universidades, escolas, para envolver o compromisso institucional para resolver o problema. Perfeito, perfeito. Professor, maravilha, que conversa produtiva, excepcional nós tivemos nessa noite. E espero que as pessoas que estejam acompanhando estejam também refletindo conosco toda essa questão tão complexa, também nesse momento de pandemia. Quero te agradecer imensamente pela presença tão honrosa aqui no meu humilde canal e te dar a palavra para você se despedir, fazer a sua fala final,
já deixando os meus agradecimentos imensos também a você e a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu acho sempre bom a gente conversar sobre nós mesmos. Eu sempre falo isso, às vezes, quando nós damos conselho, eu mesmo, falo por mim, falo para o meu analista, né? Quando eu dou um conselho, na verdade, esse é o conselho que eu quero ouvir, né? Eu verbalizo algo que eu quero mesmo ouvir, né? Então, essa é uma oportunidade que eu tenho de revisar a minha própria estrutura de ensino, né? De tentar entender esses problemas. E o ensino jurídico precisa ser, assim, a gente já fala há anos que ele precisa ser pensado muito mais agora, né? E por fim, eu espero que todas e todos possam ficar bem, aqueles que possam ficar em casa, fiquem em casa, pensar não só em nós, mas pensar em todas as pessoas, porque quanto mais ficamos em casa, ou quem não puder ficar em casa, tomar todas as medidas possíveis de segurança, do afastamento o máximo possível, usar a máscara, a higienização das mãos, porque isso é pensar no coletivo, né? Pensar no social, pensar em todos, só pensar em nós, né? Quem não puder, espero que entenda isso e possa tomar todas as medidas possíveis. Aqueles e aquelas que puderem ficar em casa, fiquem bem, sintam-se todos e todas abraçados, em especial aquelas pessoas que perderam algum familiar, perderam algum amigo. Chegamos à marca, fico até emocionado, chegamos à marca de mais de 100 mil pessoas mortas no país, mais de 100 mil vidas. Quantos estudantes nossos poderiam ser nossos estudantes e hoje nós perdemos? Então, um grande abraço especial para essas pessoas e estou sempre disposto a conversar com você, Thaís. Muito obrigada. Boa noite.